galera, episódio 13 aqui do podcast Guri da Base, só que esse episódio não é qualquer um. É o nosso primeiro episódio com uma mulher aqui participando, não é qualquer pessoa, é simplesmente a Ellen Telles, uma agente da FIFA, empresária de jogadores e também irmã da Alex Telles. Olá, Léo, tudo bem? Tudo. Qual é o número do episódio? 13. 13? Aham. Tu acredita que 13 é meu número da sorte? Então o número da sorte? É o número da sorte da família, tu sabia? Por quê? Tu não vê que o Alex joga com a 13? Vejo. Há muito tempo. Então, o 13 tá na nossa família. Eu nem cumprimentei, né? Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Léo, por ter me convidado. Acabei de chegar de viagem e vim direto aqui, mas não ia deixar de vir aceitar o teu convite. Eu que agradeço por tu ter vindo, né? Desculpa pelo corte. Não, mas de largar tudo que tu tá fazendo, que eu sei que tu tá em função de várias coisas, pra vir aqui. Não larguei nada. Isso era mais uma coisa que eu tinha pra fazer, então não se preocupa. Vamos lá, falando do 13. O 13, a minha família tem uma relação com o 13 há muito tempo. Eu tenho, inclusive, meu irmão tem tatuado 13, meus pais têm tatuado 13 e eu também tenho. Inclusive, meus pais estão aí também. Eu trago a equipe toda, né? E foi uma questão de muita coincidência. Muitas vezes o número 13 começou a aparecer na nossa vida e sempre em momentos importantes. Então, quando a gente viu que isso começou a acontecer, a gente começou a prestar atenção no número. E agora, por coincidência e sorte, porque é o nosso número da sorte, esse episódio é o número 13. E assim, muito legal isso. E em quais acontecimentos que o número 13 esteve presente? O Alex assinou contrato em dia 13. Às vezes, assim, o contrato era para assinar no dia 12 e aconteceu alguma coisa e foi pro dia 13. Os meus pais têm algumas situações importantes da vida deles, de casamento, de noivado, de, enfim, descobrir que estavam, né, que seriam pais em dias 13. E muitas vezes a gente se depara com números 13 em dias importantes. Então é bem interessante. E o Alex, desde que começou no Juventude ainda não, no Grêmio foi onde a gente começou a utilizar a questão do número 13. E tá acompanhando ele até hoje, quando ele tá jogando com o Botafogo com a 13. Que legal, hein? E que loucura que o 13 esteja presente em tantos lugares, né? Inclusive aqui no podcast. Inclusive aqui. É curioso, mas a gente ao mesmo tempo, como a gente também se apega a muitas coisas também, que não só o dia a dia, né, de trabalho, a gente se apega no espiritual, na religião. Então, sempre é importante a gente ter alguma referência, né? Pra nós é o 13. Que legal! Então, agora falando um pouco mais, assim, tipo, deixando o 13 de lado. Tá. Falando um pouco mais sobre a tua carreira, né? Como que foi o começo de tudo isso? Dessa tua paixão por futebol? Foi pelo Alex? Foi por quê? Então, o mais normal seria eu dizer que foi pelo Alex e também foi. Mas a pessoa responsável por a gente gostar tanto de futebol sempre foi meu pai. Então, meu pai desde sempre ele gostava de futebol, jogava quando era mais novo. E tanto eu quanto o Alex, nós nascemos num ambiente que a gente respirava futebol. Então, era futebol na TV, era futebol no rádio, a gente ia para assistir jogos nos estádios. Então, não tinha muito como ser diferente. É claro que quando nasceu um menino, parecia que a oportunidade de ter um filho jogador tinha surgido também, então tudo acabou voltando para ele se tornar o jogador que ele é hoje. E eu, por osmose, por consequência, todo esse ambiente que eu acabava absorvendo, através dele, do meu pai e do meu irmão, eu acabei surfando essa onda também. Então, a resposta mais normal seria dizer que é por causa do meu irmão, mas eu costumo dizer que o meu irmão também só desenvolveu essa paixão pelo futebol por causa do meu pai. Então, meu pai jogava bola pro Alex quando era pequenininho, e em vez de ele chutar, ele pegava na mão. Aí meu pai dizia assim, não, solta e chuta, solta e chuta. Então, toda essa paixão do Alex também pelo futebol é por culpa dele. Então, eu entrei nessa vida por conta dessa paixão do meu pai pelo esporte. Depois, em consequência, pelo meu irmão, a gente ia em todos os treinos, quando possível, em todos os jogos, quando possível. Nossos finais de semana eram todos focados nos campeonatos que ele tinha e nos jogos que ele tinha.
Então, acabei pegando... Primeiro eu peguei o gosto. Então, eu me apaixonei pelo esporte. Eu tentei jogar, mas Deus botou todo o talento só nele e não em mim. Então, eu descobri que não era para mim jogar futebol. Eu tinha que fazer outra coisa. E então, até esse momento, eu fui estudar educação física por causa dessa paixão pelo futebol, enquanto meu irmão desenvolvia a carreira. No meio desse caminho, quando o Alex estava jogando no Grêmio e ele foi vendido para o Galatasaray da Turquia, ele precisou de alguém que acompanhasse ele em toda essa parte fora do campo. Então, Sim. tudo que ele fazia dentro do campo gerava muitas coisas ao redor. Era patrocínio, era contratos, era assessoria, era entrevistas. E tudo isso precisava de que alguém fizesse essa gestão. E eu costumo dizer que eu nunca fui especialista em nenhuma dessas áreas. Mas eu aprendi a lidar com um pouquinho de cada uma para poder ajudar ele da melhor forma. E foi aí que eu entrei no futebol de forma profissional. Eu deixei de ser só torcedora e familiar e comecei a trabalhar mais na parte profissional. Isso dura até hoje, né? O meu trabalho com o futebol, né? Como gestora, já vão fazer 10 anos, porque eu comecei em janeiro de 2014, eu lembro como se fosse hoje, né? Foi pós-formatura, quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar mais oficialmente com ele. E agora, 2024, janeiro de 24, fez os primeiros 10 anos de carreira. Então, foi assim que eu entrei. Por culpa, primeiro, do meu pai, culpado. Ele é o grande culpado. E depois, claro, por ter a chance de ter entrado no futebol e aprender com o futebol através do Alex. Bah, que legal, hein? A gente, assim, todas as entrevistas aqui com os jogadores, eles explicaram que não é só dentro de campo, tem muito ao redor, né? Não é só dentro, tem o extracampo, né? Assim que se diz. Sim, tem muito de extracampo. Porque quando o jogador ele se torna profissional, ele já começa a lidar com mais... Até que ele é categoria de base, ele tem muito da sua performance, do seu interno e do seu contexto familiar. Então, os familiares, como gerir isso, como gerir escola, como gerir... Isso é muito nessa parte de categoria de base. Sim. Quando tu se torna profissional, tu acaba se tornando uma referência. E não só para a torcida, para muitas outras crianças que vão vir depois, para marcas que estão te olhando como alguém que possa representá-las, os clubes que contam com o teu trabalho de uma forma mais oficial, mais profissional. Então, eu costumo dizer que quando tu se torna profissional, tu começa a se tornar uma empresa. O jogador de futebol, ele se torna uma empresa que precisa ter departamentos. O departamento financeiro, o departamento de administração, departamento de comunicação, o departamento jurídico, que é o advogado, que vai trabalhar para ele. Então, para que ele só consiga pensar dentro de campo, todas essas outras áreas precisam acontecer sem que ele precise se preocupar. Senão, chega um momento que tu não consegue pensar no campo e pensar no que está acontecendo fora. Porque já deve ser difícil fazer o que tu faz, né? Então, imagina para um jogador ter que fazer os treinos, se concentrar pro jogo e ainda fazer toda essa questão extracampo. Então, é essencial alguma pessoa assim igual tu. E é a primeira vez aqui no podcast que aparece alguém que trabalha no extracampo. É a primeira vez? Muito legal, muito legal. É uma parte bem importante, tem bastante gente trabalhando com isso. Sim. Parece muitas vezes que é um trabalho mais fácil, né? Quem olha de fora, mas tu tem que estudar e estar muito bem relacionado para poder trazer as melhores oportunidades. E tem bastante gente boa trabalhando por aí, como também tem muita gente que não... como diz a Tânia, nossa grande amiga, né? Não tão boa, não vamos chamar de ruim, mas não tão boa. Mas é importante sempre estar sempre se preparando, buscando estudar e, claro, passando confiança, né, para quem tu vai trabalhar, porque eles muitas vezes acabam colocando na tua mão a responsabilidade de cuidar das coisas deles, né? É complicado. Tem pessoas que desvalorizam um trabalho como esse, mas falta essas pessoas entender que o jogador, ele trabalha em toda a parte física, mas quem executa as coisas com a cabeça é quem trabalha fora. Exato. E assim, tem muitos jogadores que conseguem fazer um pouco das duas coisas, tá?
Mas a gente sabe que nem todas as pessoas têm as mesmas habilidades. Eu tenho uma, tu tem outra, tua família tem outra, os meus pais têm outra. Então, muitas vezes, tem algumas pessoas que elas são mais artistas e outras pessoas são mais gestoras. O mundo é assim, os cantores são mais artistas, os seus gestores cuidam mais da parte burocrática. Então, existem alguns jogadores que conseguem lidar com tudo isso e dar conta e tá tudo certo. Mas, é claro, a pressão, a intensidade, o trabalho de clube é muito cansativo. Demanda muito tempo. E quando tu tá em casa, tu só quer descansar. Então, é bem importante que tu tenha alguém que possa fazer isso. Não que no final vá decidir, porque no final a decisão sempre é do atleta, do jogador, porque a carreira é dele. Mas é a pessoa que prepara todo o campo e depois para depois entregar para ele com as melhores opções e é mais fácil a decisão. Eu imagino que deve ser muito cansativo mesmo um trabalho assim. Qualquer trabalho, na verdade, né? Porque eu sou criança, os meus únicos deveres são cuidar da minha higiene, ir pra aula fazer o tema. Pronto. E fazer esporte, né? Pra tentar ser saudável. Claro. Mas só de ter que ir pra escola já me deixa meio assim, tipo, eu vou pra escola. Então eu nem consigo imaginar como deve ser acordar cedo e trabalhar, pra daí só poder voltar de noite, e quando voltar de noite já ter que ir dormir cedo pra poder acordar cedo e repetir esse ciclo até que chega o final de semana, que tem um pouco mais de paz, mas ainda não é tudo aquilo, então deve ser uma loucura mesmo. Sabe que quando a gente é criança, a gente quer crescer rápido para poder tomar as decisões por nossa própria vontade, né? Quando a gente vira adulto, a gente sente uma saudade de ser criança. Porque quanto mais a gente cresce, mais responsabilidade a gente tem. Só que à medida que todo mundo... É uma coisa interessante, até vou trazendo para o futebol um pouco. O jogador de futebol, quando ele quer se tornar um grande astro, muitas vezes ele não tem noção, não tem ideia de quantas coisas ele acaba tendo que abrir mão para se tornar o jogador grande. Porque às vezes tu tem liberdade de tempo, tu tem liberdade de ir aonde tu quiser, a hora que tu quiser, mas à medida que tu vai crescendo e se tornando um astro, tu vai perdendo algumas coisas de uma vida normal. E é a mesma coisa que acontece com criança e adulto. Quando tu é criança, tu tem que respeitar os seus pais, seguir o que eles falam, seguir as ordens deles, porque eles já viveram e entendem muito mais da vida do que quando a gente é criança, então eles têm para nos ensinar. Quando a gente cresce, a gente ganha tantas responsabilidades, inclusive orientar as crianças, que às vezes dá uma saudade de quando a gente só tinha que se preocupar com a escola. Mas eu vou te dizer que isso não é um problema. Quando a gente cresce, cria responsabilidade, a gente almeja ser algo na vida, vale a pena. Vale a pena levantar, estudar, trabalhar, fazer todas essas coisas, porque no final do dia, as coisas que quando tu olha lá atrás, de onde tu veio, para onde tu chegou, as coisas que tu já fez, tu vê que todo cansaço, todo estresse, todo essa coisa de adulto, essa vida de adulto, vale a pena. Não. Eu adorei a caneca, tá? É bem legal essa caneca, né? Mesmo, eu gosto. Personalizada. Assim, quando eu penso em ser adulto, eu penso que tem dois lados. O lado de que talvez eu não goste, ou o lado de que talvez eu adore ser adulto. Porque, assim, eu não entendo como que o trabalho pode ser talvez pior que a escola. Dependendo do trabalho, eu esqueci o nome daquilo, o trabalho em casa, sabe? Como se fosse o tema de casa? Não, é quando trabalha em casa. O home office? Home office, isso aí. Assim, se eu fosse trabalhar com home office, eu acho que seria melhor do que escola. Bem melhor, na verdade. Imagina, daí pega uma cobertinha, fica no sofá e fica numa reunião por computador. Mas vou te dizer que é muito bom fazer home office. Não que eu tenha trabalhado home office, eu geralmente trabalho me movimentando muito, mas em Madrid, no ano passado, quando eu estudei em Madrid 1 ano, eu fiquei muito tempo em casa. Então eu só ia para a escola, eu ia para a universidade e ficava basicamente grande parte do meu tempo em casa. Tem uma parte boa, mas ela também tem uma parte que estar em contato com as pessoas, tu aprende muito estando em contato com as pessoas.
tu aprende muito também estando sozinha. Mas o fato de tu ir para um local de trabalho, se comunicar, sair do ambiente de casa, muitas vezes a gente fica muito preso em casa e a gente perde um pouco a noção de como é relacionar-se com as coisas lá fora. Então, é bom trabalhar em casa e às vezes também tem uma peça que eles pregam na gente, tá? Porque trabalhar em casa dá preguiça. Então, se um dia tu quiser, tô com preguiça, ou hoje eu não quero, bate um pouco disso. Então, quando tu tem que levantar, se vestir, sair e chegar no horário na empresa, pelo menos tu realmente tem um motivo para sair, né? É verdade. E quando tu não tem, por que eu não vou trabalhar de pijama? Hoje eu vou trabalhar de pijama. Boto só a camisa aqui, ó, e tá tudo certo. Então a gente perde um pouco essa noção também de autocuidado, de se relacionar, de sair. Então é bom o home office, mas tem as suas peças também que ele prega. É que tudo tem os dois lados. Tudo tem os dois lados. Tudo tem os bons lados. Os dois lados, não os bons lados. Quer dizer, também. Mas, por exemplo, a escola. A escola, ela é meio chata às vezes. Como, por exemplo, o trabalho, mas a escola nos forma pra vida. Mas, peraí, agora retomando, antes, tu disse de quando tu estudou em Madrid. Uhum. E eu tava ali catando umas coisas no teu Instagram, procurando assuntos pra falar, né? Tá. E uma das coisas que eu encontrei, eu não sei se é disso que tu tá falando, mas é MBA. MBA. É isso aí. Então, eu vi e eu fiquei de queixo caído, porque a primeira foto já era um troço com o teu nome do Real Madrid. Uhum. E daí eu pulei, né, pra ver o que tinha mais. Daí eu vi tu vendo uma palestra do Butragueño. Aham. E depois ainda vendo uma palestra do Ancelotti. Uhum. E daí eu pensei, imagina como deve ser legal trabalhar no mundo do futebol. E tu vive nesse mundo. Tu vive no mundo do futebol e acho que todo mundo que adora esporte gostaria de viver também, né? Uhum. Porque a gente só vê ali o que acontece na TV e essas coisas. No campo. Mas a gente não sabe como é os bastidores. Uhum. E, assim, eu nem consigo imaginar de como foi tu, como torcedora, quando teu irmão foi jogar profissionalmente, conhecer os jogadores que tu tanto gostava, então... realmente muito legal. Vou te contar que... Tu lembra que a gente falou antes sobre que às vezes é cansativo, Sim. às vezes a gente, né? Às vezes a gente não gosta, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que... Mas é por momentos que nem esse que tu falou que vale a pena. Então, assim, claro que quando eu era só torcedora, e eu vivia só como irmã e torcedora, tem uma parte legal, tem uma parte bacana, mas esses movimentos de estar com o Butragueño, estar com o Ancelotti, encontrar o Zidane, esses tipos de situações só acontecem quando a gente trilha outro tipo de caminho que não é o caminho tão tradicional. Então, eu tive que estudar muito, eu tive que viajar muito, dormir pouco, enfim, ficar longe da família, porque meus pais estavam morando aqui, o Alex morando na Arábia, eu morando em Madrid. Então, muitas vezes a gente passa por situações difíceis, mas a gente sabe difíceis. Eu nem vou chamar de difíceis, eu vou dizer que são mais complexas, mas para viver momentos como esse. Então, quando eu vi, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu vi os jogadores assim, eu ficava que nem a torcida, assim, nossa, sabe? E dependendo do jogador ainda hoje, ou o profissional, enfim, a celebridade do futebol, eu ainda fico. Sim. Fica aquela, né, apreensiva. Mas hoje eu tenho, muitos deles são meus amigos. Muitos deles se tornaram meus amigos. Muitos deles eu tenho o telefone deles e converso no WhatsApp. Mas por quê? Porque o meu trabalho me dá essa possibilidade. Se eu fosse só torcedora, talvez eu não teria essa possibilidade, porque a quantidade de torcedores que tem no mundo, os atletas não conseguem ser amigos de todos eles. Mas quando tu faz negócios e quando tu trabalha para estar nisso, muitas vezes eles viram teus clientes e teus parceiros de trabalho. Então hoje, trabalhar com futebol para mim também me dá a oportunidade disso.
de conhecer Neymar, Sim. de conhecer Cristiano Ronaldo. Conheceu o Neymar do Cristiano Ronaldo? Conheci Neymar, conheci Cristiano Ronaldo, já estive com eles. Conheceu o Messi? O Messi. Acho que o Messi eu nunca estive com ele presencialmente, assim, de cumprimentar. Estive muito perto, mas de cumprimentar ainda não. É Quem sabe sério um que dia? que tu conheceu o Cristiano Ronaldo e o Neymar? Claro, o Cristiano Ronaldo, eu tenho uma foto com ele, inclusive. Se tu descer mais um pouco lá no Instagram, tem uma foto com ele quando ele jogou no Manchester United, com o Alex. Foi... É sério? É sério. Meu Conheci ele. E Deus! nessa época o Alex ia pro treino com ele de carro. Por incrível que pareça. Bem legal. Meu Deus! Bem legal. Eu se cheguei a conhecer o Butragueño, o Ancelotti, o Zidane, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, foi só nos meus sonhos, isso no máximo. Ó, mas tu é muito novo ainda. Tu tem ainda uma vida inteira pela frente. Então, se eu puder te dizer assim, trabalhar com futebol é legal, é muito legal. É muito legal. Tu não precisa ser só jogador para poder viver essas coisas. Eu já assisti jogo de Copa do Mundo, eu já assisti jogo de Champions League, jogo de seleção brasileira, já estive dentro de almoços e jantares com a seleção brasileira, com o Tite, com todo mundo. Por quê? Claro que ali eu estava como família, mas tu pode estar nesse ambiente também trabalhando com futebol, trabalhando com marketing. Não precisa só trabalhar com o que eu faço. Tu pode trabalhar com marketing, tu pode trabalhar com gestão, tu pode ser um advogado esportivo. Hoje, o meu advogado esportivo se chama Marcos Mota. Ele é o advogado do Neymar, do Lewandowski. Eu acho que do Lewandowski não, ele fez o negócio do Lewandowski, não vou falar errado. Mas ele é o advogado do Neymar, ele é o advogado do Alex, ele trabalhou na transferência do Neymar, ele faz muitos negócios. Então, tu também pode trabalhar com os atletas sendo advogado. Tu não precisa ser só jogador para viver esse sonho. Tu pode viver esse sonho trabalhando com outras coisas. Eu acho isso incrível e acho que tu pode dizer com toda certeza que tu tem sorte, que tu foi abençoada em conseguir isso, porque... Sim, eu tenho muita sorte de ter entrado numa família que escolheu o futebol como fonte de vida, né? E não só fonte de vida como carreira. A gente respirava o esporte, então a gente aprendeu a gostar de praticar esporte, a ser pessoas saudáveis, ou seja, entender que o futebol e o esporte em geral era importante para a nossa vida. E claro que também a gente foi abençoado em conseguir acompanhar um trajeto de carreira tão bonito que nem o do Alex. É verdade. E poder chegar e ter a oportunidade de viver Copa do Mundo, viver jogos grandes, morar em outros países. Eu vivi em outros países, tudo por culpa do futebol. Então hoje eu agradeço muito por ter conseguido chegar através dele. Geralmente quando fala em culpa parece que tá querendo dizer de alguma coisa ruim, mas nesse caso a culpa é um benefício. Quando a gente diz o culpado, significa a razão de. A razão. Isso, a razão de. Então, nesse sentido, o futebol foi o culpado por eu hoje estar vivendo, e assim... Ainda estou vivendo, né? Sim. Eu até estou vivendo um outro momento agora de carreira, porque durante muito tempo eu trabalhei basicamente auxiliando o Alex na carreira dele, e faz uns 2 anos mais ou menos que eu comecei a trabalhar na minha própria carreira. Então, ser a Ellen Telles, empresária, e que possa também construir um nome forte na indústria do futebol, assim como o meu irmão já construiu. Então, estamos nesse trajeto também. O meu ainda está começando. É como se eu estivesse na categoria de base das empresárias, mas não me arrependo e vou continuar para chegar o mais alto possível. Mas o que tu já tá fazendo é incrível. O que olha, eu não sei se isso tá certo, mas pelo que eu vi no Google, tu é a única mulher no Brasil que é agente FIFA. No Brasil tem outras, tem algumas outras. No primeiro, tem uma menina que se chama Stephanie Fischer, ela também é agente FIFA. Mas uma coisa tu tem razão, nós somos poucas, somos muito poucas no mundo. Hoje a prova de agente FIFA, muitas pessoas fizeram, o índice de pessoas aprovadas foi até mais baixo do que eles esperavam. E dentre as pessoas aprovadas, o número de mulheres é muito baixo. Eu não saberia te dizer exatamente quanto por cento, porque eu vou estar falando equivocada,
Mas nós Sim. somos muito poucas. Quando eu fiz a prova em Portugal, no ano passado, nós estávamos em 250 pessoas na sala e eu contei naquela época umas 8 mulheres das 200 Meu e Deus! poucas pessoas. Então, tu imagina que nem todas talvez tenham sido aprovadas, Sim. então é um número muito baixo. Mas eu me orgulho sim de ser uma das poucas, talvez, do Brasil que tenha, e eu espero que eu seja uma das poucas agora. Porque a ideia é que eu seja um exemplo para outras meninas que no futuro É verdade. queiram também ser agentes. Porque era um mundo que só transitava homens. É. E agora tem muitas mulheres trabalhando com isso também. É que isso é um fato, que o futebol é um esporte dominado por homens, mas que tá cada vez mais dando espaço para as mulheres. Isso é positivo. É muito. Só que o futebol feminino jogado, na minha opinião, ainda é um pouco inferior ao masculino. Mas com o tempo, isso vai mudando e vai estar bem mais igualado. Existem alguns esportes, como por exemplo o vôlei e o tênis, que o feminino tá ali junto com o masculino. Sim. Nem tem diferença. Com a mesma quase. importância, né? Sim, com a mesma importância. A gente tem uma questão que o futebol, ele durante muito tempo, na verdade, o futebol, quando ele foi criado para homens. O tamanho do campo, o tamanho da goleira, o tempo de jogo. Então, agora, a gente está numa situação em que as mulheres, elas se propõem, não estão se propondo, elas já se propõem há algum tempo a jogar um esporte que foi criado para homens. Na época Sim. que ele foi criado, as mulheres pouco praticavam esportes. As poucas que praticavam eram as mais corajosas. Mas então a gente vive um momento em que as mulheres, elas se propõem a jogar um esporte que ele foi criado e projetado para os verdade. homens. E ainda mais a gente tem uma situação que as mulheres, durante muito tempo, ela foi proibida de jogar futebol. Por quase 40 anos. Bah. Então é um atraso. Pensa tu ser proibido de ir para a escola durante 2 anos e os teus colegas indo e tu ficando. Tu vai demorar mais 2 anos a mais do que eles para chegar no nível deles. Mas tu vai chegar. E isso que é o que vai acontecer com o futebol feminino também. Ele ainda é um esporte que precisa crescer muito, vai crescer, verdade. mas ele está atrasado. Ou seja, alguns anos Só atrasado. que também falta, assim, tipo... Eu sei que isso eu tô querendo dizer de crianças, mas, por exemplo, na minha escola, as meninas não querem nem saber de futebol. E assim também não tem como, né? Porque tudo se cria com as crianças. Então, o futuro, né, vem das crianças. E se as crianças não querem saber, também não vai ter como. Exatamente. Mas na época que eu era da tua idade, tinham menos crianças ainda, menos meninas ainda que verdade. jogavam. Então, eu sou uma das... Hoje, como nós falamos, eu sou uma das poucas mulheres que trabalham com futebol. Porque na minha época de criança, eu era uma das poucas meninas que jogava futebol. Hoje, ainda vemos mais, por mais que na tua escola tenham poucas, a gente já vê mais meninas jogando futebol. Isso significa que no futuro vamos ser mais mulheres trabalhando com futebol. Porque isso é uma consequência. Tu primeiro tem que gostar do esporte para depois querer trabalhar com ele. E é exatamente o que vai acontecer com as meninas. Eu hoje trabalho com futebol porque eu gostei dele quando eu era mais nova. Claro. Então é uma consequência. Mas vai dar certo, a gente só tem que ter paciência. A questão é que até chegar lá, as mulheres que vão passando por isso, elas vão quebrando barreiras. Então elas vão conquistando... Primeiro elas conquistam um campeonato melhor, depois elas conquistam um patrocínio melhor, depois elas conquistam um salário melhor, só que isso demanda tempo. E essas que vão passando por esse processo, elas vão abrindo o caminho para as que vêm depois. Então vai chegar um momento que as que vêm depois vão ter o mesmo respeito e a mesma oportunidade que os homens. Mas essas que estão aqui hoje precisam abrir caminho para elas. É verdade. As de hoje tem que ser uma inspiração. Exato. Mas, assim, tipo, eu já vi um vídeo de uma mulher num podcast dizendo uma coisa que eu não concordei. Ela dizia que quem não vê futebol feminino é só porque gosta de ver homem jogar. Eu não concordo com isso, porque, como eu já disse, o futebol feminino ainda está um pouco atrasado. E eu acho que
se o número de atletas crescer bastante, dá pra chegar lá. Só que vendo o que é hoje, assim, ainda tá um pouco longe, porque não tem muita imposição física. As goleiras é uma coisa, assim, tipo, que chega até a ser um pouco inacreditável, porque elas levam muito frango. A defesa, principalmente, é um problema. Mas com o tempo isso vai se ajeitando e talvez em alguns anos a gente veja o futebol feminino tendo mais mídia. E também eu acho muito injusto isso, que as melhores no futebol feminino não conseguem ter um salário perto dos melhores do futebol masculino. Mas isso é um grande círculo. Isso é um processo que acontece em círculos. Porque o jogo precisa melhorar. Para o jogo melhorar, a gente precisa de mais investimento no jogo. Para ter mais investimento, a gente precisa de mais patrocínio. Mas para ter mais patrocínio, a gente precisa de um melhor jogo. Aí a gente começa tudo de novo. É verdade. É um ciclo. Então, eu concordo com o que tu tá falando e o que mais é importante a gente entender é que o tempo e a persistência vai fazer com que o jogo melhore. O salário das mulheres vai ser muito difícil equiparar com o dos homens agora, porque o investimento que é feito no futebol feminino é muito mais baixo do que é feito no futebol masculino. É que nem na moda. Tu sabia que no desfile de moda, os modelos que desfilam na passarela lá, homens, ganham muito menos do que as mulheres? Muito menos. Exatamente pelo mesmo motivo. Porque os homens, teoricamente, a indústria que vende roupa masculina vende menos roupas para homens do que vende para as mulheres. Teu pai compra mais roupa ou tua mãe compra mais roupa? Assim, o meu pai, ele não costuma comprar tanta roupa só quando a gente vai no shopping. A minha mãe, ela compra também quando a gente vai no shopping, mas de vez em quando ela vai numa loja de roupa e compra coisa pra ela, pra minha irmã. Isso, mas isso é normal. A mulher compra mais roupas do que o homem. Por isso que a indústria das roupas, da moda, para mulheres, paga mais para os modelos mulheres do que para os modelos homens. Acontece igual no futebol. A indústria do futebol masculino tem muito mais dinheiro do que a indústria do futebol feminino. Então, quando a gente conseguir melhorar o investimento no futebol feminino, elas vão começar a ganhar mais. É verdade. Mas para melhorar o investimento, a gente tem que melhorar o jogo. Para melhorar o jogo, a gente tem que investir mais para melhorar as atletas. Então, é um ciclo. E ele vai andando para frente aos pouquinhos. Uma hora as coisas vão começar a melhorar, mas, como eu te falei, a gente começou atrasado. Então, é óbvio que esse processo, ele está há alguns anos já de atraso. Mas a gente já vê jogos e atletas jogando espetáculos, como mulheres. É verdade. Mesmo jogando num espaço e num campo que foi criado para homens. Elas conseguem superar essa dificuldade. Isso é verdade. E a mesma coisa da moda, só que com os papéis invertidos. Só que com os papéis invertidos. Acontece exatamente a mesma coisa. Então, eu não sou uma pessoa que vou defender hoje... Eu quero que as mulheres tenham o mesmo salário que os homens. Que nem eu. Eu, como agente, eu também quero ganhar igual a um homem. Quero que seja igual. Só que a indústria que a gente vive, ela depende do investimento para que esse investimento pague melhor as atletas. Eu preciso que a indústria do futebol dê espaço para mim sentar na mesa, para mim fazer um negócio e poder ganhar o meu dinheiro. Então, é o mesmo processo. Mas é uma batalha que a gente tem que continuar travando. Eu não vou chamar de batalha porque a gente não está confrontando ninguém. Sim. É um desafio que a gente tem que ir enfrentando todos os dias. Essa questão aí é complicada. Mas agora voltando um pouco mais pro assunto, né? Tá. Pro assunto principal, porque senão já tá acabando o nosso tempo e a gente só falou de assunto paralelo. Tá. Aqui no podcast é sempre assim, eu fico falando assim, quando vê a gente entra num assunto e não para mais. Quando vê, sai pra outro. Sim, Acontecia daí, comigo também quando eu gravava meus podcasts. tem que fazer a volta pra daí sim Volta pro roteiro. Voltar pro roteiro. Eu queria saber como que foi no momento da convocação do Alex. Peraí, é que
Uma hora eu ouvi chamando ele de Alex. É Alex ou Alex? Não, é Alex. Ah, Alex. Inclusive, na última transmissão do jogo do Botafogo, eles estavam falando Alexi. E só tem uma pessoa que eu conhecia que chamava ele de Alexi. Duas, na verdade. A minha avó, mãe do meu pai, chamava ele de Alexi. E às vezes de Alessio. Alessio. E o Luxemburgo. o Luxemburgo? O Luxemburgo chamava ele de Alexi. Alexi. Era uma das poucas pessoas que eu conhecia. Mas é Alex. Bah, mas se eles falaram isso, assim, tipo, às vezes eles erram nome de jogadores, mas jogadores não tão conhecidos, né? É. Mas às vezes é um vício de linguagem, ou seja, a pessoa está tão acostumada a falar, talvez para uma outra pessoa conhecida, que ela acaba reproduzindo quando ela vai falar na narração, né? É verdade. Mas agora voltando... como que foi o momento da convocação do Alex para a Copa? Como que foi? Foi muito legal. A gente estava cada um num lugar diferente. Ele estava em Sevilha, meus pais estavam no Brasil, eu estava em Portugal. A gente imaginava que pudesse acontecer, mas não tinha certeza, né? Porque existia uma lesão de um jogador, que era o Arana, que aconteceu logo antes da convocação, mas foi algo muito, muito bacana, foi muito legal, teve emoção, teve choro, e foi algo que a gente projetou durante muito tempo. Desde o momento que o Alex se tornou jogador profissional, a meta de qualquer jogador é chegar numa Copa do Mundo. E naquele momento a gente descobriu que ele tinha chegado no ápice da carreira de qualquer jogador de futebol, que é jogar uma Copa do Mundo com a camisa da sua seleção. Então foi incrível. A própria Copa do Mundo também foi um momento muito especial, foi no Catar, no meio do deserto. Então foi bem emocionante. Deve ter sido muito legal mesmo. Foi. Mas quer ver? A convocação é uma coisa curiosa, porque tu quer muito ser convocado, e aí tu é convocado. Só que passa os primeiros 10 minutos, tu pensa, e a responsabilidade de ser um jogador que vai representar um país inteiro? É verdade, na Copa principalmente, jogadores igual o Alisson, o Marquinhos, foram muito criticados, mas... Então é um mix de alegria por ter sido convocado e depois de responsabilidade porque tu tem que representar a torcida de um país inteiro. É verdade. Então é um mix. E pra gente que é da família também, porque a gente parece que o que acontece pra ele acontece pra nós, é o mesmo sentimento. Então se ele joga bem, a gente também joga bem. Porque as pessoas vêm falar com nós como se a gente fosse ele, fosse parte dele. E quando ele joga mal, ou quando acontece alguma coisa ruim, uma lesão, perder um título ou perder um jogo, é igual. As pessoas vêm falar com nós da mesma forma. Então, a gente sente igualzinho eles sentem. Eu enviei um vídeo pro Alex... com o contato da Tânia, né? E daí ele respondeu, eu fiquei muito feliz. E daí eu ia jogar FIFA, eu até tirava o Luke Shaw. No United. E colocava ele pra jogar de titular quando eu ia jogar com o United. E eu lembro que quando ele entrou, eu não lembro se ele saiu de titular ou entrou no meio do jogo. Quando eu vi que ele tava ali na Copa, né, no jogo, eu fiquei muito feliz, né, de ter visto que ele conseguiu uma chance. Só que no final, né, eu lembro que ele acabou se lesionando e perdendo a Copa. E eu achei que ele teve um ótimo começo. Sim. E o grande problema do Brasil é a lateral. E eu acho que o Alex, se ele tivesse jogado, teria melhorado bastante essa situação. E eu acho que também na lateral direita poderiam ter colocado outra pessoa, porque é sempre o Alexandre e o Danilo. Colocaram até o Militão improvisado, mas não deu muito certo, então... Ali a gente teve naquela Copa ali teve muitas lesões, né? Teve vários jogadores, todo jogo tinha alguém lesionado. Então isso complicou um pouco a estratégia, né? Mas a gente que conviveu um pouco do ambiente ali deles, não foi por falta de vontade. Claro que o próprio advogado esse que eu te falei, que é do Neymar também, que é o Marcos Mota, ele disse que o sucesso, ele é um mix de
disciplina e sorte. Consistência, disciplina e sorte. Então, tem que ter um pouco da sorte também envolvida. Sim. E a gente não pode esquecer que do outro lado, por mais que a gente seja o país do futebol, do outro lado a gente tem seleções que também reúnem os melhores jogadores do mundo. A gente fala da Croácia, que tem o Modric. Então, é um dos melhores jogadores do mundo. É verdade. Claro que a gente tem dos melhores também do mundo, mas a gente tem que sempre lembrar que do outro lado também tem. Então, é um nível altíssimo de competição na Copa do Mundo e por mais que seja uma competição que o Brasil já é tradicionalmente campeão, é o mais alto nível do futebol mundial. Então, tudo pode acontecer em 1 ou 2 jogos. Eu fiquei sabendo que tu vai dar um rolê por aí. Vou. Todo mundo vai pra Europa, vai pra Ásia e depois vai voltar pra cá pra ver a final da Libertadores, final brasileira. Vou. E eu queria saber qual tá sendo a sua expectativa pra essa final, quem tu acha que vai ganhar? Então, eu fico aqui em Caxias até sábado e depois eu começo a fazer uma viagem, vou fazer muitos quilômetros pelo mundo. Eu vou pra Turquia, da Turquia eu vou lá pra cidade onde o Neymar joga, do Cristiano, pra Riad. Depois de Riad eu vou pra Itália, pra visitar a Juventus. Depois da Juventus eu vou pra Croácia, pra ver um time na Croácia. Depois da Croácia eu volto pra Espanha, eu vou pra Madrid. De Madrid eu vou pra Portugal. E de Portugal eu vou assistir um jogo do Manchester United lá em Manchester. Depois eu volto pro jogo da Libertadores. A princípio vai dar tudo certo. Eu tenho que fazer todas essas viagens em 20 dias. E eu acho que vai dar tudo certo. Mas isso tudo é trabalho. E é por isso que eu te digo que trabalhar com futebol e trabalhar com isso que eu trabalho é muito satisfatório. É muito gostoso. Porque tu viaja o mundo, tu conhece pessoas, tu assiste jogos, tu cria amizades. Então é muito bom. Voltando para a pergunta da final da Libertadores. A gente sabe que tem um time que é muito forte do outro lado, que é o Atlético Mineiro. Mas a gente também já viu no primeiro jogo da final da Copa do Brasil que eles não são imbatíveis. Ou seja, tem os seus pontos fracos, como o Flamengo conseguiu encontrar. E mais do que isso, eu acho que o Botafogo está na melhor fase dos últimos anos. O Botafogo, ele tá num momento absurdo de tão bom. Exatamente. Eu acho que um dos melhores, assim, na posição dele, o melhor no Brasil hoje em dia é o Luiz Henrique, né? Eu acho que é um time todo que trabalha em conjunto e é muito bom. Eu gosto muito dos treinadores portugueses, apesar que o Brasil não sabe fazer. Quando dá uma coisa certa, todo mundo faz igual. E não significa que vai dar certo para todo mundo. Mas gosto muito do trabalho do Abel Ferreira. Gosto muito do treinador do Botafogo também, o trabalho que ele desenvolve. Os portugueses, eles têm uma metodologia de trabalho que ela é muito reconhecida no mundo inteiro. Mas mais do que isso, eu acho que o Botafogo aprendeu com o ano passado, quando ele perdeu o título brasileiro nas últimas rodadas. Aprendeu. Ali não dava para ter feito. Mas dava para poder passar pelo momento que passa agora. Verdade. O Botafogo aprendeu ano passado como não deixar escapar esse ano. E é isso que a gente espera que aconteça, que ganhe o Campeonato Brasileiro e que ganhe a Libertadores. Qual é a grande questão da Libertadores? É um jogo só. É verdade. Como é um jogo só, tudo pode acontecer. Se for o dia de mais de um time do que de outro, talvez a gente tenha surpresas. Mas eu acredito que o Botafogo chega mais bem preparado nessa final do que o Atlético. Claro, porque eu também estou torcendo para o meu irmão ganhar o título. Mas eu acho que o momento do Botafogo estar na liderança do Campeonato Brasileiro e comparado ao momento do Atlético, que perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil, agora a gente tem o jogo de volta, claro, lá na casa do Atlético, dia 10. Mas essa instabilidade talvez possa ajudar ou atrapalhar. A gente tem que ver se o Atlético ganhar a Copa do Brasil, isso ajuda ou atrapalha. Porque se ele perde, ele pode ir com mais vontade ainda para a final da Libertadores, ou se ele ganha, ele pode ir ainda mais motivado. Então, tem que ver as próximas semanas aí, mas eu acredito no Botafogo, acho que vai dar Botafogo. Eu também. O melhor time no Brasil hoje em dia
Mas eu acho que eu sou louco pelo Inter, né? E eu acredito que... Meu pai também. Meu pai também. Mas o Alex, ele jogava no Grêmio. Depois tu pergunta pra ele que tá aí, como foi ele 1 ano vestir uma camisa do Grêmio sendo do Inter. Bah. E ele vestiu. Por causa do filho, né? Mas ele vestiu. Mas o meu pai é muito colorado. Muito Inter. E é todo mundo colorado? Então, minha mãe não torce pra ninguém. Minha mãe torce pro Alex. Onde o Alex jogar, a minha mãe é torcedora. Se o Alex não estiver jogando, ela nem olha futebol. Meu pai é do Inter. Então, ele torce pro time que o Alex joga. Eu, Inter, sempre. Quando ele jogou no Grêmio, ele torcia só pro Grêmio, porque não tinha como torcer pro Inter, porque o Alex estava jogando ali. Eu, quando eu era pequena, por causa do meu pai, eu torcia pro Inter. Tenho, inclusive, na época eu ia nos jogos, ia no hotel, bater foto com os jogadores, porque eu era muito torcedora. Mas quando a gente começa a trabalhar com eles, todo mundo vira cliente. Todo mundo pode trabalhar comigo. Então a gente para de torcer. Então eu assisto todos os jogos, mas eu não torço para que um ganhe em cima do outro, porque eu preciso do trabalho de todos eles para poder o meu trabalho acontecer. Então hoje eu costumo dizer que eu não torço para ninguém, fora o time que o meu irmão joga. Acabo criando um carinho especial pelos times que ele passa, mas é difícil tu torcer para algum time, porque todos eles acabam sendo seus parceiros de negócio. Mas, assim, voltando ao que eu ia dizer, olha, o Botafogo vive uma baita fase, Palmeiras vive uma baita fase, Fortaleza vive uma baita fase, Flamengo vive. Não dá pra, assim, pelo esperado, não dá pra dizer que é uma baita fase, né? Mas Flamengo é tá sempre ali, Flamengo, né? É o G4. Uhum. Mas eu acho que o Inter, com o trabalho do Roger que ele vem fazendo, o Inter consegue bater de frente com todos esses times. Igual fez com o Flamengo. Mesmo com o Flamengo jogando muito bem, não sei se tu chegou a ver o jogo. Assisti. Então, a gente levou um calor numa parte do jogo, mas o Inter e o Flamengo apresentaram um bom futebol. Olha, a penúltima rodada do campeonato é contra o Botafogo, Inter e Botafogo. Meu pai tá querendo ver esse jogo ali no Beira-Rio. Bah, esse aí vai valer a Vamos pena. tentar organizar pra ele ir. Eu acho que vai sair jogão. Não jogão. sei se o Inter apronta alguma coisa contra o Botafogo, não. Também não sei. Também não sei. Tudo vai depender do que vai acontecer nessas próximas semanas, né? O Palmeiras já perdeu pro Corinthians ontem. Então, já tá começando a criar uma certa gordurinha pro Botafogo. Vamos ver como é que vai ser, porque o Botafogo tá envolvido em Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Então, tudo isso pode acontecer. Se duvidar, o Botafogo ganha o Brasileirão e a Libertadores. Pode ser. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que Torcemos que sim. com algum deles o Botafogo fica, mas talvez não com os dois. Assim, isso é só uma hipótese, mas tá uma hipótese. indo muito bem nos dois. Eu gostaria que ganhasse os dois. Vamos ver. Claro. Façam suas apostas. Todo mundo fazia as apostas. Tu não pode apostar. Nem eu. Também não posso apostar. Não. E só pra ficar claro aqui, tá? Não é propaganda de casa de aposta, tá? Não é nada disso. Ninguém trabalha com casa de aposta. Se puder, não aposta. Só chegar lá com um amigo e pede quem que vai ganhar. Um bolãozinho em família. Em família tá bom. Mas, valendo um bolo. Mas não chegar e apostar R$500 no time com a maior odd. Então. Que tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Eu que não sou louco de fazer isso. Mas se faz uma aposta consciente, dá pra... Mas não dá pra fazer igual um louco. Não dá. Colocar até quantos dígitos der. Tem gente que aposta é uma coisa muito complexa, muito complicada. Tem que tomar cuidado, porque tudo que é demais perde o controle. Tudo. O que a gente come, o que a gente bebe, tudo. Então a aposta é a mesma coisa. Mas, enfim, hoje eles estão aí dominando o futebol brasileiro.
inclusive nos patrocínios, né? Aham. E vamos ver como é que isso vai correr daqui pra frente. Eu acho que isso não é certo de ter tudo isso. Inclusive, eu tô até um pouco irritado com esse troço de Brasileirão betano. Uhum. Porque mesmo quando era do açaí atacadista, né? Ninguém dizia Brasileirão açaí. Uhum. Mas agora tá um marketing muito forte nisso. Muito forte. E uma das propagandas que eu mais odeio que passa na televisão é aquela do Brasileirão betano. Que ele repete várias vezes. Então, daí ele tá no psicólogo fazendo um desabafo, e daí Brasileirão betano, Brasileirão betano, Brasileirão betano. E daí o psicólogo anotando tudo. Ah, meu Deus! A marketing muito bem feito. De chegar e dizer... Chega de Brasileirão betano, Brasileirão. Tá não funcionando precisa de tão bem betano. que virou assunto do nosso podcast, viu? É verdade, né? Esse aí que é o tal do marketing, Do né? marketing, exatamente. Marketing é uma loucura. Então agora, como já tá acabando o nosso tempo, como já deu muito assunto hoje, já tá na hora de eu te entregar a camisa Olha, aqui do Guri da Base. já vou botar na minha mala. Vai comigo pra Europa. Levar ela comigo. Muito obrigada. Olha lá. Maravilhosa. Nossa, que lindo. Olha atrás. Vou usar. Usarei. E marcarei, tá? Tá bom. Vou marcar. Vou te mostrar depois. Muito obrigada. Eu não tenho nenhuma pra te dar agora, porque as minhas camisas estão todas em Portugal. A minha mudança mas tá lá. tudo bem. Mas devo passar por Portugal nessa viagem, e se eu passar por lá, eu trago alguma coisa pra ti. Tá bom? Aham. Fico no compromisso. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar antes que deu muito assunto é que eu sabia que tu ia dar um rolê, mas não que era tão grande, né? É um baita de um rolê, mas é que a gente aproveita pra atravessar o oceano e já fazer tudo o que tem pra fazer. Porque não dá pra ir e voltar. Quando eu morava lá era mais fácil. Ir e voltar, ir e voltar. Mas Agora, daí sair do fica Brasil, longe. fica longe. Fica longe do Alex e dos teus pais. E dos meus pais, Então exatamente. é melhor ficar por aqui. É verdade. Aqui é melhor também, eu imagino, né? É assim, por agora é melhor. Sim. Agora é o momento de ficar aqui. Maravilha, então agora a gente já pode ir pro nosso bate-bola. Vamos. Começando aqui com a primeira pergunta. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Eu podia dizer Copa do Mundo, eu podia dizer Podia. de estar na Copa do Mundo, né? De ver o meu irmão jogando na Podia. seleção brasileira, jogando com os grandes do mundo. Mas eu acredito que ser agente de futebol é um sonho realizado. Ah, isso aí é legal. Que me proporciona todo o resto. O teu time do coração a gente já viu, né? Então, vamos dizer que seja Inter quando eu era mais nova, né? Hoje em dia, se precisar trabalhar com o Grêmio, não tenho problema nenhum. Inclusive, fico muito feliz de trabalhar com eles. Time daqui, né? Exato. Daí fica melhor. Um ídolo e por quê? Um ídolo. Eu já li muito sobre a história dele. Tu quer do futebol ou da vida? Da vida, de qualquer coisa. Da vida, eu gosto muito da história do Barack Obama. Parece um pouco clichê falar sobre ele, mas ele também foi uma pessoa que quebrou muitas barreiras para chegar onde ele chegou e ser um dos grandes nomes do mundo, da história verdade. mundial, da humanidade. Então, eu me inspiro muito nele nessa questão de quebrar paradigmas, de superar desafios. Então, eu posso falar que o Barack Obama é uma das minhas referências. E talvez trazendo para o futebol, hoje, eu tenho algumas referências, mas profissionalmente falando de seguir uma linha de trabalho de sucesso, o próprio advogado que trabalha comigo, o Marcos Mota, é uma referência que eu gosto muito de usar. Ele não é uma celebridade, não é uma pessoa tão famosa, mas é uma pessoa que conquista tem várias conquistas profissionais muito interessantes e que eu me espelho muito nele para chegar aonde eu quero chegar. Maravilha, então. Uma inspiração. Uma inspiração. Meus pais. Meus pais são uma inspiração. É a
melhor inspiração que tem, na minha opinião. Exatamente. Hoje, eles tiveram 2 filhos e os 2 estão fazendo muito sucesso no que se proporam a fazer. Então, se eu conseguir um dia chegar na mesma posição que eles, de ter projetos de muito sucesso colocados no mundo, sejam eles crianças, filhos ou não, já vou estar muito feliz. Então, o melhor time de todos os tempos, na tua opinião, que tu já viu jogar, claro, né? Melhor time de todos os tempos que eu já vi jogar. Olha, eu vou... Não, eu quando eu era mais nova, eu via como torcedora. Hoje eu vejo como profissional, tá? Mas eu tenho uma admiração gigantesca pelo Pep Guardiola. Talvez ele seja uma das minhas referências também. Então, os times que o Pep treinou, eu considero um dos grandes times da história. Hoje, o Manchester City que ele treina, por mais que não seja o que mais ganha títulos, eu acho que ele é o mais bem treinado. Então, gosto muito dessa referência. Mas na época ali de Real Madrid, dos Galácticos, ou da época do MSN, do Barcelona, que tinha Neymar, Messi e Suárez, são alguns dos times que eu tenho como referência. Não, o Pep Guardiola pra mim é o melhor técnico mesmo. Eu queria ver ele treinando a seleção. Eu também queria ver. Eu queria ver ele ou o Ancelotti. Os 3 técnicos que eu mais gosto são o Ancelotti, Pep Guardiola e o Mourinho. Mourinho eu acho um baita técnico. Muito bem. Também ele gosto. É meio esquentadinho e meio biruta até, mas... Eu já li o livro do Guardiola, é muito legal, ele é impressionante. Deve ser. Ele é impressionante. O momento mais marcante da sua carreira? Da minha carreira como agente foi a transferência do Alex do Porto para o Manchester United. Essa... Foi a primeira vez que eu trabalhei como agente mesmo, dentro da operação, lendo contrato, preenchendo formulários, enviando documentos. Fiquei 48 horas sem dormir e viajei para a Inglaterra no meio da pandemia, com as malas. Primeira vez que eu andei num jato privado, num jatinho, nunca tinha andado. Então esse foi um momento... quando trabalha com Manchester United é isso. Mas foi o momento mais especial da minha carreira. Muito legal, hein? Montar o time dos sonhos, assim, o time dos sonhos na tua opinião. Os 11 melhores. Nossa, os 11 melhores. Vou botar meu irmão, óbvio, na lateral esquerda, né? Sim. Nossa, teria que pensar agora. Goleiro. Quem seria um dos grandes goleiros da história? Eu gosto muito do Cacilhas. Baita goleiro. Isso. Aí vamos botar o Alex na lateral esquerda. Na zaga. Nossa, na zaga a gente tem... Se eu pegar lá na história... Vamos pensar. Eu gosto muito do futebol atual, né? Então eu acabo criando muitas referências do futebol atual. Vou usar os jogadores da atualidade pra gente criar um equilíbrio, né? Então vamos voltar pro gol. No gol, hoje um dos goleiros mais impressionantes do mundo, a gente tem o Donnarumma, do PSG. Eu acho ele um dos grandes goleiros do futebol mundial. Bom goleiro. Isso, daí vamos botar o Alex na lateral esquerda. Na zaga vamos botar Rúben Dias e talvez Van Dijk. Olha, se for pensar no auge, eu acho que dá pra tirar o Rúben Dias e colocar o Sérgio Ramos. Dá pra botar o Sérgio Ramos. No auge, é verdade, dá pra botar. botar. Sérgio Ramos. Dá pra botar. E o Eu Sérgio gosto. Ramos é em atividade. É que sabe que eu entrevistei o Rúben Dias. Tu entrevistou o Rúben Dias? E o Rúben Dias, ele tem uma mentalidade de jogador que pouca vez eu vi. Então por isso que eu gosto muito dele como profissional. Então por isso que eu uso ele, mas concordo contigo também. Depois, na lateral direita, vamos botar Cafu, que foi uma das nossas grandes referências, né? Depois, como volante, gosto muito... Teve a época do Emerson na seleção brasileira também. A gente tem... Atualmente, eu gosto muito do Bellingham jogando. Para mim, ele vai se tornar um dos maiores jogadores do futebol mundial. A gente tem o Rodri, que ganhou de melhor do mundo. Concordo contigo, também concordo, mas ele como volante é um dos grandes jogadores do futebol mundial. Depois, no meio campo, a gente
aí a gente perde a conta, né? A gente tem Ronaldinho Gaúcho, a gente tem Neymar, a gente tem a época do Bebeto, Verdade. né? De atacante, a gente tem Adriano Imperador, a gente tem, eu gosto muito também, tenho muita referência do Benzema no seu auge, Benzema também ele jogava foi muito. um grande jogador. O Haaland eu acho que é um jogador fora da curva, pela estrutura dele também, né? Enfim, nossa, eu teria várias opções para colocar. Mas Ronaldo e Romário não ficam nessa Ronaldo e lista? Romário também ficam, com certeza absoluta. Eles são quase uma unanimidade, né? É. E a gente, falando de jogadores de todos os tempos, nunca pode esquecer de Pelé, de Garrincha, né? De Rivelino. Então, se tu me pedir os 11, eu teria que estudar bem, porque eu não gosto de soltar muita informação ao vento, assim. Teria que pensar nos nomes para ser justa. Agora, para não errar. Então é isso? Terminamos? Esse aqui é o bate-bola. Muito bom. Mas eu gostaria de te agradecer, né? A gente Por teria ter- papo para mais um episódio, né? Teria. Teria papo, mas deixa aí guardado Teria. que eu volto para fazer o segundo, então. Tá bom. Tá combinado, Daí tá? A gente fala mais coisa. A gente fala mais coisa, eu Que trago mais assunto histórias. não falta. Eu trago mais histórias. Tá bom, maravilha, Tá então. bom? Muito Aham. obrigada. Eu que agradeço, mas espera aí que não acaba agora. Ah. Ainda tem os agradecimentos. Ah. Primeiro agradecer a ti, né, que veio aqui participar. Muito obrigada. Muito obrigado, tu, por ter participado. Agradecimento para a Grunge Design, que fez aqui o nosso símbolo. Boa, ó. Um agradecimento à gravadora Jardim Elétrico, tio Serginho e tio Marcos, que ajudam aqui a gravar. Agradecimento às lojas Simval, dessa mesa linda, da cadeira. Uau, é Tudo deles? bem? Aham. Muito bem. Uma loja aqui de Farroupilha, muito bonito. Muito bom. Então, esse foi o episódio 13. 13. Um dos mais especiais até agora, né? O número especial Um número pra especial. vocês, E tu né? nem sabia, viu? Eu não sabia mesmo. Foi uma boa É que isso aí coincidência. não encontra em lugar nenhum, né? Foi uma boa coincidência. Aham. Muito bem. E também foi muito especial, né? Por causa daqui da Ellen. Uma pessoa muito importante que veio aqui da entrevista. Então, esse foi o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Obrigada.